Então diz aí no versículo 31 do capítulo 11, fala assim, ó. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em... Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos pedir ao Espírito Santo agora para que traga essa palavra para os dias de hoje. Feche os seus olhos. Espírito Santo, o Senhor conhece a intenção de cada um de nós, o desejo que nós temos de ajudar cada pessoa. E hoje, meu Pai, não é diferente. Hoje ela pode sair daqui, meu Deus, uma nova criatura. Basta o Senhor falar com ela. Então fala, dirige, meu Deus, os pensamentos, dirige as emoções, meu Deus, de cada um. E que ela possa, meu Deus, ter consciência dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora. Pede o Espírito Santo agora para falar com você. Pede o Espírito Santo para te dar uma direção. Diga assim, eu creio. Quando nós meditamos então nessa passagem de Gênesis, capítulo 11, no versículo 31, antes de chegar a chamada de Abrão, o que nós vemos? O pai dele saiu de um lugar para ir a outro. Mas quando ele saiu, veja que ele ia para Canaã. É como se hoje você saiu da tua casa para vir aqui, só que você ficasse na metade do caminho. A palavra de Deus hoje para a tua vida, sabe qual é? Aqueles que têm ficado na metade do caminho. Não concluíram a sua missão, o seu objetivo. O pai de Abraão, ele poderia ter ido para Canaã. Eu não duvido nada que Deus também o chamou, que Deus o escolheu, que Deus também tinha um propósito na vida dele. Eu não duvido nada. Só que o problema é que ele morreu ali naquela terra. Ele saiu para ir em um lugar e ficou na metade do caminho. E não é o que está acontecendo com muitos? Quantos que têm um chamado de Deus, mas têm ficado na metade do caminho? Não têm concluído a sua missão. Não têm feito como o apóstolo Paulo, dizendo assim, que a partir daquele momento, ele cumpriu a carreira, cumpriu a missão dele. Será que você vai ser aquele tipo de pessoa que daqui a uns tempos, nós vamos ter que mandar um evangelista lá para te buscar? Será que daqui a uns tempos, você vai estar longe, afastado da presença de Deus e no mundo novamente? A pergunta fica aí, como que isso não vai acontecer na tua vida? Como que você não vai ficar na metade do caminho? Você só não vai ficar na metade do caminho se você olhar para o teu objetivo e chegar onde Deus quer que você chegue. E aonde que Deus quer que você chegue? Apenas numa vida financeira abençoada? Aonde que Deus quer que você chegue? Apenas com uma família restaurada, uma família linda e maravilhosa? Aonde que Deus quer que você chegue? Ele quer que você chegue ao céu. E para chegar no céu, você tem que entender, tem que haver sacrifício da tua parte, das nossas partes. Tem que haver jejum, tem que haver a oração, tem que haver a entrega no altar. Quantas pessoas que conquistaram na igreja, pela fé, tiveram resultados maravilhosos, mas depois desanimaram. Por que desanimaram? Por quê? Porque eu vou falar para você, eu vou falar o motivo para você. Porque a vitória, ela pode gerar uma acomodação dentro de você. Quantas pessoas que tiveram testemunhos de fogueira santa,
que usaram a fé como Abraão. Pegaram seu Isaque e colocaram no altar, mas depois pararam, desanimaram, ficaram no meio do caminho. Se você não quer ficar no meio do caminho, você tem que continuar seguindo, sacrificando, obedecendo todos os dias da tua vida. Se você quiser chegar ao teu objetivo. Agora, uma reflexão para nós aqui. Fica uma vergonha também, porque a gente fala de Terá e a gente quase não se ouve falar dele. Mas de Abraão, a gente ouve falar toda hora. Você imagina você, pai, você gerar um filho, que o teu filho vai ser mais bem sucedido que você. Imagina você gerar alguém que vai cumprir com a missão de Deus, ser chamado de amigo de Deus, e você mesmo não. Seria uma vergonha para quem é pai? Seria ou não? Uma vergonha? O teu filho ser mais bem sucedido que você? Pastor, não seria. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Terá aqui não foi exemplo para Abraão, porque ele ficou no meio do caminho. Por isso que Deus virou e falou assim, sai da tua terra, da tua parentela. Por isso que Deus mandou abandonar ele. Por isso que Deus mandou largar ele, porque ele não era um exemplo para o filho. Ele não era um exemplo de fé. E às vezes, pessoal, é isso que está acontecendo. Por a gente não ter exemplos de fé dentro, fora da igreja, a gente não tem quem se espelhar. Preste atenção no que eu estou falando para você. Deus está procurando alguém para que venha usar e você servir de espelho para o mundo aí fora. A gente hoje não está tendo espelhos para se espelhar. Mas você vê que como Deus é maravilhoso. Ele falou, vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Ou seja, se espelha em Deus. Deus é grande, Deus é glorioso. Como que pode você aceitar, refletir a imagem da derrota, a imagem da vergonha, a imagem de uma vida fracassada? Por isso que Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua parentela, sai fora deles. Por quê? Porque não era exemplo. Quantos pais não são exemplo para o filho? Você ficar recebendo a ajuda do seu próprio filho, sendo que você é o provedor, você é o abençoador. Você tem que ficar igual muitos pais estão num cantinho, falando para o filho assim, deixa eu morar num quartinho da tua casa. Isso é uma dor, pessoal. Você é a imagem para a tua família. Enquanto você não vê o que Deus quer fazer na tua vida, aí você vai ficar no meio do caminho. Porque o filho vai falar assim, minha mãe não é um exemplo para mim. O meu pai não é um exemplo para mim. Não é um exemplo. Eu não pego ele como exemplo para mim, não. Não pego como exemplo. Quantas pessoas também que serviam a Deus, que hoje é uma vergonha, não serve de exemplo para mim, não serve de exemplo. Por isso que nós temos que pegar o exemplo de quem, de fato, venceu. E a palavra fala assim, olha para Abraão. Olha para ele, mandou olhar para o pai dele? Falou, olha para Abraão e olha para Sara, porque a mulher de Abraão também, mesmo tendo as suas falhas, suas debilidades, também era uma mulher de Deus. Está dando para entender? Mesmo tendo as suas deficiências, mas Deus mandou olhar para quem? Fica de pé no seu lugar. Será, quase que o nome dele, né? Terá. Se fosse para chamar você aqui na frente, falar assim, pessoal, olha para essa pessoa aqui porque ela é um exemplo. Olha para essa pessoa aqui porque ela é um exemplo. É difícil, não é? É ou não é? Qualquer um de nós ser um exemplo é difícil. É ou não é verdade? Nós só vamos conseguir isso pela fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês foram escolhidos para ser exemplo para o bairro inteiro. Um exemplo de fé. Não um exemplo de vergonha. Não um exemplo de mal pagador. Não um exemplo de miséria. Eu lembro de uma senhora que ela falou, pastor, a casa mais feia da rua é a minha. Mas quando eu usei a minha fé, hoje ela é a mais bonita. Hoje ela é a mais bonita da rua. Eu fui fazer uma visita na casa de um senhor que também aconteceu isso. Era a casa mais feia. Ele era miserável.
Mas Deus hoje colocou ele como um exemplo de pai, um exemplo para todos os filhos. Está dando para entender? A tua vida sentimental é um exemplo? Será que a gente pode pegar a tua vida sentimental e dizer assim, você arrebentou na tua vida sentimental? Poxa, é o que eu estou falando, pessoal. Ser exemplo não é fácil. Você só vai conseguir ser um exemplo como Abraão. Nós só vamos poder usar você na Universal como um testemunho vivo para a glória de Deus, se você for como Abraão e usar a tua fé. Aí sim você vai ser um exemplo. Amém? Aí sim os pastores, as pessoas vão ver em você uma mãe, um pai, um servo de Deus exemplo. E é para isso que eu queria orar hoje. Eu quero orar para você que diz assim, pastor, eu quero ser um exemplo de Deus nessa terra. Então eu queria que você estivesse disposto a cumprir com o teu chamado. Ele foi chamado. Eu não duvido que ele não foi chamado. Ele foi chamado. Ele foi. Só que ele ficou na metade do caminho. Ele não concluiu a missão dele. Será que você, quando for chamado, você vai cumprir com a tua missão e vai chegar até o objetivo? Ou você vai ficar na metade do caminho? Será que você vai chegar onde Deus quer que você chegue, ou você vai ficar no meio do caminho? Pastor, como que eu vou saber? Se você estiver disposto a obedecer. Porque se não estiver disposto, então terá que ser alguém, de repente até da tua descendência, que Deus vai chamar para cumprir aquilo que Ele quer que cumpra. Está entendendo? Então seja você um exemplo. Amém? Seja eu, seja nós um exemplo. Sejamos nós um exemplo. E para isso só pela fé. Porque em condição humana, pessoal, nós não temos condição nenhuma de dar exemplo. Olhando aos olhos humanos, nós não temos condição nenhuma. Nós somos falíveis como qualquer pessoa. Mas se a gente usar a nossa fé, nós vamos servir de exemplo para o mundo inteiro. Quem está entendendo? Olha o que Jesus falou através da palavra dele. Vós sois a luz do mundo. Amém! Quem olhar para você vai ver um exemplo. As gerações futuras que vierem para essa igreja vai ver, poxa, aquela pessoa é um exemplo. Olha a casa, a família dela, poxa, um exemplo de Deus aqui. Tem pessoas que falam, poxa, você de fato foi usado por Deus para me ajudar. É um exemplo de Deus, porque o que tem de exemplo do diabo para nos tirar da fé é ou não é verdade? O que tem de exemplo para tentar fazer a gente ficar parado no meio do caminho, mas eu não vou olhar para os maus exemplos. Eu não vou olhar para o que fala, eu não vou olhar para essas pessoas que falam mal da fé, eu vou olhar para quem chegou até o final, cumpriu a carreira. Aqueles que manteram a fé, lutaram. Abraão foi um deles. Amém? Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento ao céu, no nome do Senhor Jesus. Você é um exemplo de Deus nessa terra. Você é o exemplo dele aqui. Deus te chamou, Deus te escolheu para você ser um referencial dele. Foi para isso que Deus te chamou. Ele não te chamou para você ser uma vergonha, não. Ele te chamou para você ser um referencial dele. Ele chamou para você fazer a diferença. Agora olha para quem é exemplo, olha para aqueles que cumpriram a missão. Porque se for olhar por condições humanas, nenhuma nós temos. Quando Deus falou a Abraão, sai da tua terra e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Mesmo sem saber a direção, mesmo sem saber, deixou. Então diz aí no versículo 31 do capítulo 11, fala assim, ó: Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão,
E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram aterrar